Olá, que prazer enorme estar aqui com vocês hoje, podendo falar desse instrumento maravilhoso que é a nossa voz. Essa voz que nos apresenta, essa voz que nos representa e que nos conecta ao mundo de forma tão importante. A nossa voz é considerada uma impressão digital. É como se fosse uma identidade sonora, pois as pessoas têm a possibilidade de perceber situações relacionadas à nossa vida por meio da forma como nós nos comunicamos e utilizamos a nossa voz. É possível perceber informações relacionadas a estilo de vida, o que a gente gosta, não gosta, e também informações relacionadas aos nossos sentimentos e às nossas emoções. Por isso é importante conhecer essa voz, saber utilizá-la da melhor forma possível para que a gente tenha o desempenho que é esperado nas atividades do dia a dia, tanto nas situações pessoais, familiares, quanto nas situações profissionais. O ambiente de trabalho atual, ele solicita profissionais que saibam se comunicar de maneira adequada, que saibam se portar da forma que é esperada e que criem bons relacionamentos. E a voz é um importante canal de conexão de relacionamentos. A gente não pode esquecer disso. Por isso é fundamental entender como se dá a produção da voz. E um dos aspectos que eu quero destacar hoje de maneira bem rápida é a questão da respiração. A respiração é uma função vital de sobrevivência. Nós respiramos para que o nosso corpo literalmente funcione e que ele tenha bom desempenho. Então nós precisamos respirar bem para viver bem. Mas também precisamos respirar bem para falar bem, pois durante a nossa produção da voz, nós temos, num primeiro momento, uma produção de uma coluna de sustentação de ar, é como se fosse um suporte respiratório, literalmente a base da produção da voz, e nós temos essa coluna de ar que ela vem dos pulmões e ela passa na região aqui da laringe, aqui no nosso pescoço, onde estão as pregas vocais, e auxiliam no momento da vibração das pregas vocais, pois nós temos esse suporte respiratório, essa coluna de ar, que precisa ser controlada, né, as forças aerodinâmicas, funcionando e atuando ao mesmo tempo em sincronia, em equilíbrio e ajustada com as forças da musculatura da laringe. Então temos forças aerodinâmicas, forças mioelásticas atuando de maneira ajustada para que a gente possa produzir uma boa voz. Um som que vai ser amplificado e modificado em cavidades acima da região da laringe, essas cavidades de ressonância que se encontram principalmente na região da nossa cabeça, cavidade oral e cavidade nasal. Tudo isso funcionando em equilíbrio para que nós possamos produzir uma boa voz. Controlar a respiração é fundamental para essa produção vocal. Esse fluxo aéreo que vem dos pulmões, ele precisa ser numa quantidade adequada, nem mais e nem menos, para que não aconteça uma sobrecarga no sistema. Se eu usar muito ar, eu posso ter uma voz muito intensa, muito forte, no momento que não é tão adequado. E se eu usar pouco fluxo de ar, eu vou ter uma voz mais fraca, que não vai ter aquele impacto que é esperado. Então, nós precisamos dosar a quantidade de ar. É aquela quantidade de ar para a intensidade esperada, não falar tão forte ou fraco se não for necessário, ou falar em forte intensidade, como é a questão dos cantores, dos atores durante uma atuação, e também aquele fluxo de ar que é adequado para a emissão de um conteúdo. Eu vou falar uma frase pequena, eu vou falar uma frase maior. Eu vou falar uma quantidade menor ou maior de tempo. Eu preciso dosar, controlar essa quantidade do fluxo aéreo. E para isso, eu posso utilizar pausas respiratórias ao longo da minha fala. Essas pausas respiratórias, elas devem ter sentido, pois cada frase tem um conteúdo específico, tem uma informação contida nesse momento. E o importante é que a gente não quebre essa linha de raciocínio, respirando em lugares inadequados. Então, as pausas respiratórias são pausas de intenção de comunicação. Elas podem acontecer no meio da fala, como eu estou fazendo agora, ou geralmente no final de uma emissão, lá no ponto final do conteúdo que nós estamos falando.
Entender essas pausas, os momentos dessas pausas, é fundamental para a compreensão do ouvinte, pois ele precisa entender o que está sendo falado. A função, né, a importância, a responsabilidade de uma informação está em quem está comunicando e não só em quem está ouvindo. A maior importância desse processo de comunicação está no falante. Então eu preciso prestar atenção na forma como eu estou falando, fazendo as minhas pausas, a quantidade de informação que eu estou passando para não comprometer o que, gente? O entendimento. Respirar bem, fazer pausas comunicativas de maneira adequada, lembrando que cada informação tem um conteúdo em si, cada frase que nós estamos falando transmite uma informação única e tudo isso é conectado dentro de uma informação maior. Entender esse processo é fundamental para que nós tenhamos mais clareza na hora que nós vamos nos comunicar e passar essa informação. O que nós desejamos é que as pessoas possam entender aquilo que a gente está falando de maneira mais adequada. E essa responsabilidade é nossa. Então, respirar bem, fazer pausas adequadas ao longo da nossa fala e da nossa emissão vocal é fundamental para essa compreensão. Se você tiver dúvida em relação a como respirar bem, falar melhor e usar a sua voz, procure um fonoaudiólogo, procure um especialista em voz, pois ele vai te auxiliar e ajudar nas suas necessidades comunicativas. Vem com a gente, nós queremos cuidar da sua voz e da sua qualidade de vida.